Boa noite, meus queridos, na graça e na paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Como é bom podermos estar aqui juntos mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. E essa noite buscando entender o seu amor, a sua graça, não é, na sua vida, na minha vida, o amor e a graça de Deus sobre nós, não é, e entender essa maravilhosa graça que cuida de você, que cuida de mim, que cuida de cada um. Deus continue suprindo as suas necessidades, Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue mostrando o seu amor, né, a sua misericórdia sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu lar. Muito bom estarmos aqui juntos para meditarmos, né, na palavra de Deus essa noite. Deus ele continue direcionando todas as coisas para o bem e da glória, né, dele na sua vida e na minha vida, na vida de cada um de nós. Povo brasileiro, mais uma vez estamos aqui reunidos. Você que está nos assistindo aí ao vivo, né, continue abençoando a sua vida com a graça de Deus, abençoando a sua casa, todos aqueles que estão à sua volta. E essa noite nós vamos meditar no Salmo 51 e pensar no que é o coração adorador. Nós estamos vivendo momentos de pavor, de medo, de dúvida, não é, em relação a tudo que está acontecendo, e muita palavra temos dado de encorajamento, muita palavra temos dado de ânimo. Essa noite Deus coloca no meu coração a necessidade de restaurarmos o coração adorador. Temos percebido que movimentos acontecem, não é, e tem acontecido de adoração sem um ajuntamento lá no templo, vamos falar assim, templo entre aspas, não é? Não consideramos o prédio da igreja como a própria igreja, não consideramos o prédio da igreja como o templo, não é? Isso é algo que não faz parte, ou não deve fazer parte da mente daquele que entendeu o chamado de Cristo para a sua vida, aquele que entendeu o vinde a mim todos vós, e vinde após mim, não é? Aquele que entendeu que precisou se arrepender da sua velha vida, da sua velha maneira de viver, e agora passou a viver uma nova vida em Cristo, sabe que não é lá o prédio. Não é? Hoje nós tivemos lá na Igreja Batista Central e Fazendinha pela manhã no movimento de ação social, vimos alguns irmãos, né? Há algum tempo que nós não nos encontramos, aquela distância que tem que se manter, né? Aquele contato que o brasileiro gosta de ter, de apertar a mão, de abraçar, isso não está podendo acontecer. Não é? Mas tivemos o privilégio de poder ali ser instrumento de Deus para levar, não é, alimento, levar o alimento físico, não é? Preocupado primeiro com os domésticos da fé. Foi muito bom podermos estar ali essa manhã no caso, fazendo aquilo que também somos chamados a fazer, ter compaixão pelos outros, cuidar um dos outros, viver a vida que precisamos viver como irmãos em Cristo. Não é o prédio que nos une é o Senhor, não é? E aí estamos aí unidos, né, pela vida, pelo privilégio de termos esse instrumento, né, a internet, para poder transmitir a palavra de Deus. Então o tema de hoje é restaurando o coração de adorador. No Salmo 51, verso 1 e verso 10. Vamos ler? Salmo 51, verso 1 e verso 10. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, somos imensamente gratos mais uma vez pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de poder usar esse recurso virtual para apresentar a tua palavra. E essa noite, Senhor Deus, tu coloca no meu coração o desejo de falar sobre arrependimento, o desejo de falar sobre restauração do coração do adorador. Fala conosco, Pai, e continue a falar conosco através da tua palavra. Aonde essa palavra chegar, Senhor Deus, chegue para a glória do teu nome, para a restauração de vida, Senhor Deus, levantar, Senhor Deus, levantamento mesmo, né? De pessoas que estão abatidas, caídas, cabisbaixas, umas distantes do Senhor. Que seja a noite, Senhor Deus, de entrega, que seja a noite de arrependimento, que seja a noite de autoavaliação. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Cria tudo para a nossa glória.
Tudo Deus criou para o nosso bem, para a nossa glória, para a nossa alegria e para a nossa felicidade. Então Deus criou os céus e a terra, o homem e a mulher, e determina que esses dominassem sobre toda a natureza, dominassem sobre toda a criação. E é bom entender que Deus nos convidou para termos uma vida com Ele. Fomos criados para a glória dEle. Tudo Ele criou para a nossa glória. E nós criados para a glória dEle. Cada um de nós, você, não é? Individualmente falando, é especial. É especial. Sabe, quando nós olhamos para as pessoas e olhamos para as multidões, nós não percebemos individualmente as pessoas, mas Deus percebe individualmente as pessoas. Percebe individualmente as pessoas. Naquele momento ali que Jesus está olhando para aquela multidão, não é? Muitas pessoas o seguiam, queriam ouvir Jesus falar. E os discípulos ficam preocupados e desesperados, sem saber o que fazer, como que vai dar comida para essa gente toda. Um ano de trabalho, 300 denários, né? Um ano inteiro de trabalho não é suficiente para alimentar essa gente. Manda essa gente embora, Jesus. Despede essa gente. E aí Jesus manda os discípulos se acalmarem. Manda os discípulos se acalmarem. Manda o povo sentar de 100 em 100, de 50 em 50. Organização. Porque Jesus está primeiro olhando a multidão. Mas ele não está somente olhando a multidão, ele está vendo o coração de cada um, a mente de cada um ali. E aí ele manda aquele povo se acalmar, se assentar, de 100 em 100, de 50 em 50. E aí, naquele momento maravilhoso de poder entender o chamado de Deus, o amor de Deus para aquele que veio como Messias, não é? O ungido de Deus, o Cristo, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os discípulos estão ali sem saber o que fazer e Jesus dá o alimento. Dá o alimento. O que vocês têm aí? O que vocês têm? Alimente vocês, eles. É nosso papel como povo de Deus alimentar os famintos. Não só fome de pão. Como diz uma música, né? Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão. É um acaso. Errante nessa terra sem Deus. E nós nos encontramos essa noite olhando primeiro para a criação de todas as coisas, para a nossa glória. E eu e você para a glória de Deus. Mas Adão e Eva caem na armadilha daquele que tentou ludibriar, né? Você vai ser igual a Deus. Mas espera aí, tudo bem, ser igual a Deus, com todo o conhecimento, a capacidade e o poder, não. Mas Deus falou assim, dominem. Tomem conta de tudo. Tudo é para vocês dominarem. E o que nós temos visto hoje? Será que somos nós que temos o domínio sobre a natureza ou a natureza que tem domínio sobre nós? Olha aí as enfermidades que surgem. Olha as coisas que aparecem. Olha os terremotos, os maremotos. Tudo que a natureza com a sua fúria, com o seu poder. Nós somos nada. E tem gente que se acha demais. Se acha demais. Então Deus cria tudo para a nossa glória, Deus faz tudo para o nosso bem e nós para a glória dele, por louvor e honra dele. O que nós estamos feitos com esse privilégio? Quando acontece lá o erro e a queda de Adão e Eva, nós percebemos ali aquela armadilha. Serás igual a Deus? Igual a Deus. Mas Deus nos deu todo o domínio. Domínio sobre os peixes do mar. Domínio sobre toda a criação. E o que nós vemos hoje dominar o homem? A própria natureza. Uma folhazinha pequenininha que Deus criou para nos fazer bem. Remédio, está até sendo usado hoje como remédio. Hoje é usado como uma droga alucinógena. A maconha. Quantas pessoas viciadas em drogas, quantas pessoas viciadas em álcool. A cana. Coisa boa, caldo de cana, né? Coisa boa, mas pega aquele caldo, transforma em álcool e controla o homem. E o homem acha que tem o controle. É controlado por uma folhazinha, é controlado por um líquidozinho. E Deus falou, domine sobre tudo isso. Eu te fiz para dominar sobre tudo isso. Está acima de tudo isso, tem o controle de tudo isso. Mas perdemos isso. O mundo se perdeu. O mundo está perdido sem Deus.
Então, com o passar do tempo, a humanidade vai se esquecendo do seu principal propósito: ser e manifestar a glória de Deus. Vai esquecendo o seu principal propósito. Então precisamos restaurar isso precisa ser restaurado. Restaurar um coração de um verdadeiro adorador. Temos falado, como eu falei no início, temos falado muita coisa para animar, para trazer ânimo, para incentivar as pessoas nesse momento de reclusão. Mas como que está a sua vida aí? Quantas pessoas estão entediadas porque está dentro de casa com a esposa, entediado porque está dentro de casa com o esposo, entediado porque está dentro de casa com os filhos, com os pais, com a mãe, com o pai, com a sogra, com o sogro, com o genro, com a nora? Quantas pessoas estão entediadas? Que não estão acostumadas com esse convívio de 24 horas. As pessoas não se conhecem mais dentro das suas próprias casas. Hoje é dia de você restaurar isso. Hoje é dia de você restaurar a sua vida com Deus. Hoje é dia de você restaurar o seu coração de adorador. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de entrega verdadeira. De arrependimento, entrega verdadeira, e olhando para Davi, um adorador. Quantas pessoas adoravam a Deus? Quantas pessoas estavam na comunhão, no louvor a Deus, se entregando a Deus, e hoje estão totalmente perdidas, fora do caminho. Então você hoje precisa retornar. Hoje você precisa se entregar. Falar o que Davi falou aqui no Salmo 51, nos versos 3 e verso 4. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está falando com Deus diretamente. Sabe? Nossa, descobriram o meu pecado. Não é? Que vergonha de... Não. Lógico que o pecado teve que ser revelado. Quantas pessoas escondem pecados, estão adorando, estão louvando, estão pregando, estão tocando, estão nos altares, não é? Mas estão em pecado. Quantas pessoas caminhavam bem e retrocederam. Lembre que a palavra de Deus nos diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Em Hebreus. Então não retroceda. Se por acaso você retrocedeu, dê uma meia volta na tua vida e volte para Jesus, autor e consumador da sua vida, da sua fé. Tenha paz com Deus, volte a ter paz com Deus. Larga essa vida de vício, larga essa vida de pecado. Não estou dizendo que quem se converte deixa de pecar, não é isso, sabemos que não é isso. Não é? Mas não vive mais na prática do pecado. Mas quantas pessoas que um dia estavam no altar, quantas pessoas um dia estavam no culto, na comunhão com os irmãos, no ajuntamento, e hoje estão fora, perdidas, vivendo uma vida de perdição, abismo, e conhece a verdade. É muito bonitinho falar: conhecereis a verdade vos libertará. É muito bonito. Mas existe a outra: se o Filho vos libertar. Jesus te libertou, então você tem que estar caminhando com Ele. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa a fraqueza da sua carne, da sua mente, do seu coração. Você tem domínio sobre os seus sentimentos. Você tem domínio sobre as suas vontades. Restaure o seu coração de adorador. Deus fez isso quando criou o homem, domínio sobre todas as coisas. E o mundo nos engole. Basta uma enfermidade que todo mundo fica desesperado. Basta alguma coisa da natureza, todo mundo fica desesperado. Então precisamos levantar e lembrar que esse dia a nossa vida foi entregue um dia para Deus. Lembrar, querendo dizer melhor isso. Às vezes nos cultos nós falamos: quem quer aceitar Jesus como Salvador, levanta a mão para podermos identificar, não é isso? E aí a pessoa levanta a mão, aí Jesus entrou pela axila. Em muitos ele só bateu assim, né? E nem entrou, e a pessoa ficou convencida. Chora, se derrama, não vou fazer mais, mas continua fazendo. Hoje é noite de restaurar o seu coração de adorador. Hoje é noite de voltarmos para o Senhor. Hoje é noite de realmente... Vamos ver o que vai acontecer depois que nós voltarmos para a nossa reunião coletiva. Aonde você vai estar? Se você não está com fome e sede de Deus, tem alguma coisa errada com a sua fé. Se você não tem fome e sede de Deus, tem alguma coisa errada com a sua conversão. Se Deus não está fazendo falta na sua vida, no sentido da comunhão dos irmãos, estarmos juntos, imperfeitos que somos, cheios de defeitos que somos, mas a comunhão faz falta. Talvez tem muita gente que está até falando assim: pô, legal veio isso, né? Pelo menos agora o pastor não fica mais me chamando, o líder não fica mais me chamando, os irmãos não ficam mais me chamando, que está todo mundo recluso mesmo.
Isso vai acabar. Isso vai acabar. Então, fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Mas todo Deus é um ser humano sem vez e sem razão. Tirza, né? Quem conhece aí sabe quem é. Então, em nome de Jesus, precisamos lembrar que Ele nos sustenta todos os dias, sim. Mas que Ele nos convida a termos um coração arrependido e confessar os nossos pecados. Purifica-me com isopo, diz o verso 7, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir com alegria e júbilo, para que exultem os ossos que esmagastes. Enquanto não confessei o meu pecado, o meu corpo doía. Mas confesseste o meu pecado, minha maldade eu não escondi, não é? Davi está aqui todo poderoso, cheio de poder nas suas mãos. E só porque tem esse poder na mão, achou que poderia fazer algo que estava além da vontade de Deus. Quantas pessoas estão cometendo pecados, exatamente hoje cometeu pecado, tem cometido pecados, que desagradam a Deus. Então, como Davi, no verso 12, diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Volta em nome de Jesus para Ele. Sabe? Volta para o Senhor. Então, vamos lembrar que Deus nos convida todos os dias ao arrependimento. 1 de João. Não é? A primeira epístola de João. Vamos ver lá. 1 de João. Capítulo 1. A primeira epístola de João. Vai nos mostrar muita coisa. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós, e temos visto, e dela damos testemunho, e e vamos anunciando a vida eterna, a qual está com o Pai, nos foi manifesta. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Falta alguma coisa, não falta? Não foi bom hoje o encontro lá de manhã com alguns irmãos? Isso faz falta. Isso faz falta. Não é? E o capítulo 2 de 1 de João diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então fomos criados para a glória de Deus, e só Ele conhece o que passa dentro de você. Ah, mas isso é mais forte do que eu, não consigo resistir. Não é? Eu não consigo vencer. Vício de droga, vício de álcool, vício... Tanta coisa que desagrada a Deus. Sabe? O sexo desenfreado, a vida que contraria a Deus. Tanta coisa fora do seu propósito. Hoje somos chamados a rejeitar tudo isso e voltarmos a realmente ter um coração de adorador. Quantos se sentem destruídos, rejeitados, com o coração ferido e cheio de dores? Quantos? Quantos por esses motivos e outros deixam de ser o que eram no passado? Abandonam a caminhada. Não é? Quantos estão à beira do caminho? Hoje é a noite de você dizer, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha para mim. Olha para mim. Tem compaixão de mim. Davi mesmo reinando pecou. Quantos estão na comunhão? Pecam cotidianamente os mesmos pecados. Quantos estão lá no altar, podemos dizer assim, na plataforma, nos púlpitos? Pecam, estão em pecado. O coração do adorador hoje precisa ser restaurado. O coração de adorador hoje precisa voltar a ser o que Deus deseja que seja. E aí Davi leva esse susto através do profeta Natã. Não é? Ele leva esse susto. Leve esse susto. Foi preciso levar uma sacudida. Que Deus te sacuda hoje pelo Santo Espírito. Que Deus me sacuda hoje pelo Santo Espírito.
Compadece de mim, voltando para o Salmo 51, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E aí, Senhor, cria em mim de novo, sabe? Bota de volta esse coração de adorador, que em mim, ó Deus, um coração renovado, puro, e um espírito firme, uma vontade firme de te adorar. E o verso 2, restitui a alegria que eu perdi. Não vem com essa historinha de dizer que você está longe, afastado, afastada, não é? E você está alegre. Vem com essa historinha não. Vem com essa historinha não. Te falta alguma coisa te falta. Alguma coisa te falta. Então, busque o Senhor. Busque a Ele o tempo todo. Abre, Senhor, os meus olhos. Abre, Senhor, a minha boca. E manifeste, não é, a tua glória. O verso 15 diz assim, ó, de Salmo 51. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu daria. Então não é ali trazer uma oferta, não é ali entregar um alimento. Não é, se fosse preciso isso, Davi tinha dinheiro para isso e muito mais. Mas o que está acontecendo no coração desse homem quando ele é confrontado com o seu pecado? Eu fiz uma besteira. Eu tenho todo o privilégio dado por Deus e acabei com isso. Como que eu vou restaurar? Como que se restaura? Confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. De nada adiantará o meu louvor, de nada adiantará o seu louvor, de nada adiantará a minha adoração e a sua adoração, se o meu coração, se o seu coração estiver diante de Deus majestoso, né? Diante do Deus Todo-Poderoso, sem arrependimento, sem humildade, com pecado cotidiano. Então, nessa confissão, nesse pedido de perdão, que é o Salmo 51, aprendemos que Deus ele se alegra quando eu e você entendemos que somos dependentes dele. Não é? De se arrepender da desobediência, da perdição. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final deles é morte. É morte. Então, quando nós olhamos para o verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi não está falando assim, eu perdi a salvação, estou perdido. Não, Davi perdeu a alegria de servir. Quantas pessoas perdem a alegria de servir? Não é? E vai deixando o pecado levar. A gente costuma dizer o seguinte, sentava no banco da frente. Não, estava lá na frente, né? Dirigindo, pregando, tocando, fazendo, acontecendo. Não é? Estava ali cultuando o juntamento coletivo, adorando, louvando, levantando a mão, gritando, fazendo acontecendo. O povo reunido em alegria. Quantos estavam assim? Aí vai sentando no banco do meio, no banco de trás, vai para a porta, vai embora e nunca mais volta. Mas eu não estou falando do prédio. O prédio facilita o ajuntamento. Olha só como está fazendo falta. Talvez para alguns não. Para mim está fazendo falta. Estar junto com você em comunhão. De poder te apertar a sua mão. De poder te olhar nos olhos. Isso para mim está fazendo falta. Não sei se está fazendo para você. Deveria estar fazendo. Então não estou falando do prédio. O prédio só facilita, não é, o nosso ajuntamento. Num único local, a união de parte da igreja de Cristo espalhada na terra. Não é? A junção do povo de Deus. Mas é necessário confessar pecado. É necessário se entregar. E da mesma maneira que Davi faz a sua confissão, oferece o seu coração a Deus humildemente, arrependido, precisamos fazer. Então lembrando, se fosse por causa de ofertas, eu fazia tudo. Mas Senhor, compadece de mim. Porque sacrifício, verso 16. Não é? Pois não te agradas em sacrifício. Sabe? Ficar bonito na foto, marcar ali no cartão um ponto positivo com a comunidade. Não é? Ficar bonitinho na foto. Todo mundo vê o homem de Deus, a mulher de Deus. Mas como que está a tua intimidade com ele no secreto? Caráter de cristão. Isso é que importa para Deus. Não é? Não é o rótulo. Não é o que as pessoas falam que eu sou ou que você é. Mas o que realmente somos em Deus. Lembra de Jó? Homem íntegro, fiel. Não há na terra. Ou coisa boa ouvir isso de Deus, né? Então como que está a sua vida?
Verso 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então é arrependimento. É se arrepender. Da mesma maneira que Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Porque enquanto Natã não o confrontou, estava tudo bonitinho. Foi lá, pegou a mulher do outro. Para ser sincero, tem que ser sincero. Está lá escrito isso. Não é? Depois descobriu que a mulher ficou grávida. Não é? E aí dá um jeitinho lá de matar o soldado, mandar matar ele, botar no fronte de batalha para ele morrer logo. Só para resumir, né? Para quem não conhece a história, mas a maioria conhece a história. E aí, quando ele é confrontado, aí ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, o meu desejo interior é que eu não seja atingido por essas coisas. Que a tua vontade prevaleça, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita aí no céu. Lembra de Jesus nos ensinando a orar? É isso que ele quer de nós. Então, através do sustento na hora do desânimo, sabe? Davi fica abatido. Davi fica entristecido. Tão fica entristecido que ele cai no arrependimento. De verdade. Não adianta só se entristecer, aquela lágrimazinha de crocodilo, de chorar, não vou fazer mais. Né? Vai e não peques mais, vá e não... Lembra da mulher lá? Vai e não peques mais? Aquela mulher nunca mais pecou? Sim, pecou. Outros pecados. Mas deitar com o homem que não era o marido dela, nunca mais ela fez isso. É isso que Jesus diz para ela. Vai e não peques mais. Então vá e não use mais droga. Vá e não use mais o álcool. Vá e não seja mais dependente químico. Vá e não viva uma vida de prostituição. Uma vida de não agrada a Deus. Lembrando, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Não é? Homem e mulher, macho e fêmea. Quantos estão vivendo essa vida aí? E achando que está bom. E muitos andavam com Deus. Andavam. Ou falavam que andavam, né? Quem sou eu para julgar, né? Mas hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de entrega. Então, de que te agradarás? Dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o teu altar, se oferecerão novilhos? Ele não está interessado com isso. Lembra lá, quando há uma ordem e Samuel escuta um barulho? Que barulho é esse aí? O rei não cumpriu a vontade de Deus? Não é? É melhor obedecer do que sacrificar. É isso que é verdade. E sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração humilhado. Tem gente que fala assim, né? Eu estou sendo humilhado, mas o humilhado será exaltado. Onde está escrito isso na Bíblia? Me mostra onde está escrito isso na Bíblia, que o humilhado será exaltado. Os que se humilham é que serão exaltados. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e no momento oportuno Ele te exaltará. Talvez você já foi alguém ativo na comunhão e hoje está longe. Talvez você está vivendo uma comunhão falsa, enganada, enganosa. Desperta tu que dormes. Sabe, comunhão para coceira de ouvido, só para poder concordar com a fé que você diz que tem. Coceira no ouvido, mestres, né? Que trazem coceira no ouvido. Então o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Espírito quebrantado. Espírito reto, verso 10 de Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. É isso que Davi está pedindo de volta. Ele perdeu isso. A alegria de ser salvo. Ele perdeu isso. Então essa história não é de luta, de dificuldade. As pessoas falam, mas eu não consegui vencer, não consegui resistir, foi mais forte do que eu. Fanny Crosby, gente. Quantos hinos maravilhosos temos no nosso cantor cristão, né? Falando aí como batistas. Quantos hinos maravilhosos temos dessa mulher em outros livros de cânticos. Não é? Quando tinha 6 meses de vida, ficou cega. Não é? Deficiente visual. Acompanhada por toda a sua vida. Não é? Agora tem que ser. E assim mesmo, não se deixou abater. Não se deixou abater. A sua convicção de fé não lhe permitiu desânimo. A sua convicção de fé não permitiu se afastar de Deus.
e nem da comunhão, e virou uma autora de hinos maravilhosos. Maravilhosos, que hoje louvamos nas nossas igrejas, apesar que algumas já não louvam mais, mas louvamos em nossas igrejas. O hino 15 do cantor cristão, Exultação. O hino 286 do cantor cristão, Junto a Ti. O hino 375 do cantor cristão, Segurança. O hino 289 do cantor cristão, Ao Pé da Cruz. Dá-me visão. Olha só, uma mulher que não enxerga. Ela não está pedindo a visão física. Ela está pedindo a visão espiritual. Dá-me visão, Senhor. Dá-me visão para enxergar a Tua glória, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Deus deseja criar em cada um de nós um espírito reto, inabalável. Isso que Ele quer, um coração puro, renovado, a cada manhã, diariamente firme na vontade dEle, de adorá-lo. E hoje Deus deseja renovar isso em você, em nós, um coração de adorador, de verdade. Ah, Senhor, vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, e nós falamos que o lugar de adorar é aqui, e Jesus diz o quê? Não é nem lá e nem aqui. Porque os verdadeiros adoradores adoram aonde? No coração, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, cada dia se firme ao Senhor. Se firme nele e abandone o pecado. Abandone a vida de fachada, de ilusão. Alguns realmente caíram para o pecado e foram mesmo para o caminho de morte. Estão vivendo o caminho de morte. Se arrependa, volte-se antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Mas muitos estão vivendo igual Davi. Bonitinho na foto, sentado no trono, reinando, fazendo e acontecendo, mas uma vida cheia de pecado. Cheia de pecado. Cheia de erros. Não é? Enganando e sendo enganado. Mas a Deus ninguém engana. Então vamos prestar atenção. Nenhuma dificuldade pode conter a unção do adorador. Fanny Crosby é um exemplo, né, perfeito disso. Uma criancinha que depois, com o tempo de vida, fica cega, e aí, mas é criada entendendo a palavra de Deus, a fé de Deus, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Assim foi a criação dessa menina. E você às vezes se sente vazio, vazia, sozinho e sozinha. Deus é o socorro bem presente. E talvez você está vivendo uma vida aí, né? Como eu falei no início, seja a vida me levar. Dê crédito ao chamado de Jesus. Vinde a mim, todos vocês. Um dia você ouviu essa voz. E hoje, por causa de circunstâncias e por causa de desejos carnais, você está longe do caminho de Deus. Longe da vontade de Deus. Então, se eu crio em mim de novo um coração puro e um espírito que quer te agradar. E, Senhor, restaura a alegria que eu perdi de ser salvo, de ser salva. A cada dia Ele nos convida para isso. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus é o socorro bem presente. Lembre disso. Dê a devida atenção à voz de Deus, que te convida ao arrependimento e à entrega. Faça tudo para a glória de Deus. É engraçado isso, né? Quer bebais, quer comais. Então eu posso comer tudo e beber tudo, não é isso? Faça tudo para a glória de Deus. Eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus. Estou cometendo um pecado, mas é para a glória de Deus. Estou sendo mau caráter, mas é para a glória de Deus. É isso que Paulo quer dizer? Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Espera aí. Tem um parâmetro. O que eu vou fazer glorifica o nome dele? Não é? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O que eu estou fazendo santifica o nome de Deus? O que você está fazendo santifica o nome de Deus? Então, quer comais, quer bebais, o que você fizer, faça para a glória de Deus. O negócio é fazer para a glória de Deus, né? O parâmetro se esquece. Posso comer, posso beber, posso me prostituir, posso viver uma vida que não agrada a Deus, posso fugir do padrão da criação. Não é? Porque estou fazendo para a glória de Deus. Não, esse é um parâmetro. O que eu faço é para a glória dele, agrada a ele, é da vontade dele, do princípio que ele colocou na sua palavra. O meu coração é um coração realmente de adorador. Então crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um desejo de obedecê-lo. É isso que Davi está pedindo. É isso que o Brasil precisa pedir, que as nações precisam pedir. Não é? O Salmo 1, interessante o Salmo 1, né? O Salmo 1, ele é maravilhoso. O Salmo 1 não, o Salmo 2. O Salmo 2, ele é maravilhoso, porque ele é o diálogo entre o pai e o filho. Eu sempre entendi esse salmo assim. Um diálogo entre o pai e o filho,
E aí esse desejo, não é, de cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um desejo de obedecê-lo, não é? Somos levados ao Salmo 2 lá. Coração puro. E somos levados a esse salmo. Então o Criador de todas as coisas nos convida a arrependimento. Cria em mim, ó Deus, faz essa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um desejo de obedecê-lo. Desejo de obedecê-lo. E aí, quando nós olhamos para o Salmo 2, nós vamos perceber, não é, o maravilhoso diálogo entre pai e filho. O verso 11 diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Com tremor. O verso 8 diz: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Pede. Diálogo entre o pai e o filho, né? Diálogo entre pai e filho. As nações precisam de Jesus, de reconhecê-lo como Senhor, de reconhecer o Pai como Deus, que através do seu Filho Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. E talvez você está vivendo uma vida totalmente perdida. Então, faz essa oração, faz. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o desejo de obedecê-lo. Um espírito reto. Espírito reto. Isso que ele deseja que eu e você façamos essa noite. Deus está olhando para cada um de nós em meio à multidão. O olhar dele é individual, voltando de novo, voltando ao momento ali da distribuição do pão e do peixe, não é? Para 5.000 homens. E aí, quando nós olhamos aquela narrativa bíblica, um dos evangelistas diz: Jesus se compadeceu deles. Você acha que Jesus não está vendo tudo que está acontecendo no mundo? Você acha que ele não está vendo o que você está fazendo com a sua vida? E você acha que ele te abandonou? Ele continua te chamando. Não é? Essa semana mesmo, na quinta-feira, se eu não estou enganado, falando sobre o amor de Deus, é o amor que fica. É o amor que não vai embora. É o amor que não abandona. Não é? O amor verdadeiro. Então, chame ele para perto. Convide ele para perto de você. E deixe essa vida que você está vivendo, sei lá o que é. Você e Deus sabem o que você está vivendo. Não é uma vida de beber, dependência de álcool, de drogas, dependência de vícios, né, do sexo, pornografia, sei lá o que é. Não sei o que é. Você sabe o que é. Negligência com a sua fé. E aí Deus nos chama hoje para o arrependimento, caminhando para a conclusão. Deus está olhando para você em meio à multidão. Ele vê você, se compadece de você e te convida para sentar e ouvir ele falar. Ouvir ele falar. Ouvir ele te convidar. Não é? Você quer saber o que Deus... Eu sempre lembro isso lá na igreja, né? Na nossa reunião coletiva. Você quer saber o que Deus quer de você? Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, o Sermão do Monte. Ali está todo o resumo do desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Pega a sua Bíblia aí. Com certeza você tem uma Bíblia em casa. Se não tiver ela impressa, você tem no celular. Se não tiver, baixa uma Bíblia. E vai em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, que é o Sermão do Monte. Está todo o resumo do que ele deseja para você e para mim como ser humano na face da terra. E aí, o que ele está encontrando? O que ele está encontrando em você, no seu coração, na sua mente? O que ele está encontrando em mim, no meu coração, na minha mente? O que ele está encontrando? O Salmo 139 nos diz o seguinte, nos versos 1 a 7. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ele sabe com quem você está se deitando. Ele sabe com quem você está se relacionando. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. Tu, Senhor, já a conhece toda. Ele já sabe tudo. Mas como falamos hoje pela manhã, expressa o que está no teu coração. Bota para fora para ele ouvir.
Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem esconderijo. Pode estar tudo bem na sua vida ou não. Você pode estar vivendo um momento angustiante ou não. Para onde fugirei da tua face? Ele é contigo. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um desejo de obedecer a Ti, Senhor. Cria em mim isso. Deus, Ele te conhece, Ele me conhece e deseja que eu e você vivamos de acordo com a maravilhosa graça dEle. Você quer ter um coração restaurado essa noite? Faz o que Davi fez. Cria em mim, ó Deus, Senhor, um coração puro e um desejo de te obedecer. Fale isso para Ele, peça isso a Ele. Dá-me um coração disposto a obedecer-te, Senhor. Eu quero cumprir o teu querer. Fale isso para Ele. Pede isso a Ele. Busque Ele enquanto se pode achar. Ele está pertinho de você. Então, restaurando um coração de um adorador. Chamando você para voltar, você que está longe da comunhão. Você que está longe da santificação. Chamando você para perto. É isso que eu estou aqui fazendo, em nome de Jesus. Não é? Estamos aqui em nome de Jesus fazendo isso. Convidando você para esse arrependimento, para essa entrega. Não é? Para que você e eu possamos viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que o busque em espírito e em verdade. Então, peça a Ele, dá-me um coração disposto a te obedecer, Senhor. Dá-me um coração disposto a te agradar, a cumprir o teu querer, a fazer a tua vontade, a viver de acordo com o teu querer na minha vida, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável, ou seja, um espírito que deseja te obedecer, o tempo todo te obedecer, o tempo todo fazer a tua vontade, não é? O tempo todo querer fazer aquilo que está no seu coração, não é, Deus? Obedecer a tua vontade, obedecer ao teu querer, obedecer tudo aquilo que o Senhor me convida a fazer. Vinde a mim. Através do Filho Jesus Cristo, né? Somos chamados. Vinde a mim, todos vocês. Voltem, né? Voltem para o Senhor, voltem para Ele, para que eu e você possamos entender esse maravilhoso amor que nos convida, esse maravilhoso amor que nos chama, esse maravilhoso amor que nos convida ao arrependimento. Então você quer ter um coração quebrantado? Faz essa oração. Peça a Ele, dá-me um coração disposto a obedecer e cumprir o teu querer. Peça isso a Ele. Peça isso a Ele, Ele vai te dar. Ele vai fazer isso, Ele vai te abençoar. Ele vai fazer aquilo que é necessário em você, em mim e em nós. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um coração, inabalável. Cria em mim, ó Deus. Faz essa oração agora, fecha teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração quebrantado, um coração renovado, um coração que deseja te obedecer, um coração que busca te agradar, fazer a tua vontade. Fala com Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, somos gratos pelo privilégio de poder meditar na Tua Palavra e ser confrontados por ela. Eu não sei como que está a mente e o coração de cada um que está ao alcance desse vídeo, mas o Senhor sabe o que passa na mente e no coração de cada um. Então restaura o coração de adoradores. Restaura, Senhor Deus, a vida contigo que foi perdida. E traz de volta aquele que, Senhor Deus, que largou a mão do arado. Traz de volta, olhou para trás, Senhor Deus, não aguentou a pressão. Mas também, Senhor Deus, continue fazendo aquilo que o Teu Filho veio nos convidar. Vinde a mim todos vocês. Através do Teu Filho Jesus Cristo, fomos convidados a uma entrega total, uma reconciliação contigo, Pai. Tendo paz contigo. Muito obrigado. Lembrando mais uma vez, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado por isso, Pai. Que essa palavra penetre no coração, que seja cravada na mente, mas não somente na mente, no coração também. E que haja arrependimento, haja entrega, haja volta, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu te peço isso e já te agradeço. Te agradecendo por essa semana que se inicia, Pai. Não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que o Senhor é conosco. Então cuida de nós.
Continue a tratar de nós de acordo com a tua vontade, seja com a nossa nação, seja com o Brasil, com o mundo, com cada vida que está ao alcance agora dessa oração. E eu te louvo e te agradeço por isso. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar? Cria em mim, ó Deus, um coração puro para encerrar. Vamos louvar. Louvar com esse cântico que nos convida. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada na graça de Deus. Quantos querem ter um coração segundo o coração de Deus? Vai barulhando. Cria em mim, ó Deus, um coração. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração. Joga a mão pra cima e glorifica a Deus com esse coração. Agora põe no coração, no coração. E renova o espírito inabalável. Ó o corpo, ó. Não retires de nós o teu espírito. E não retires de nós o teu espírito. Agora joga a mão pra cima e diga para o Senhor.